Fala galera, tudo bom? Aqui que tá falando é o Coreia e neste vídeo vamos falar um pouco sobre as questões de serviços públicos e o problema que chamamos de problema da carona. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber a notificação quando for lançado um vídeo novo. Vamos lá para o conteúdo. Antes de começarmos a falar sobre o assunto do vídeo, vamos comentar um pouco sobre David Hume, pois ele será citado e suas ideias serão o alicerce das questões descritas aqui. Hume é a personificação do iluminismo escocês, sendo um dos mais influentes filósofos do século XVIII. Nasceu em Edimburgo em 1711 e mostrou sua capacidade intelectual fora da curva, entrando na universidade de sua cidade aos 12 anos, estudando primeiramente Direito e depois Filosofia. Em 1734, na França, publicou seu primeiro livro sobre as ideias da filosofia e do Tratado da Natureza Humana. Boa parte de suas obras foi dedicada a questões políticas e normalmente travava várias discussões com seu amigo Adam Smith. Em 1763, ganhou uma função de diplomático na França, terra do seu outro amigo Jean-Jacques Rousseau. Em 1768, voltou para sua terra natal e ficou lá até sua morte em 1776, aos 65 anos. Agora que falamos sobre o principal pensador do tema, vamos ao assunto principal. Em uma economia de mercado, com o estado presente, mesmo que esteja funcionando perfeitamente, existem algumas áreas que o mercado irá falhar, necessitando de bens públicos que são dados gratuitamente para todos os cidadãos e pagos por todos através de impostos, as pessoas usando ou não esse bem ou serviço. Os teóricos colocam alguns exemplos de setores como a defesa nacional e as luzes das ruas e avenidas. A ideia por trás dessa análise de falha está o problema de carona, que é quando os consumidores aproveitam o serviço mesmo que eles não paguem por ele, fazendo com que o incentivo de se conseguir o lucro seja extirpado, criando assim uma lacuna de oferta no mercado. Como existe uma demanda por esse serviço e os mercados, em teoria, não conseguiriam prover a oferta devido à ausência de incentivo de lucro, o governo o fornece através de bens públicos pagos com impostos. Quem analisou essa falha de mercado foi o filósofo David Hume, no século XVII. E foi influenciado por Adam Smith, defensor ferrenho do livre mercado, que mesmo defendendo, salientou que o governo deveria fornecer os bens públicos, cuja produção não seria lucrativa para os indivíduos ou empresas. Todos os bens públicos têm principalmente dois traços que os definem e que fazem não ser fornecidos pelos mercados. O primeiro é a não exclusividade, ou seja, as pessoas que não pagam por eles podem usá-los, e as pessoas que não usam pagam por eles. A segunda característica é a não rivalidade, ou seja, o consumo de uma pessoa não reduz a capacidade de outras de consumir o mesmo produto. Neste caso, o exemplo mais comum é a iluminação pública. Mas sabemos que casos como o SUS, essa característica não é verdadeira. A ideia por trás dessa questão é o fato de ser quase impossível que os não pagadores se aproveitem do seu uso. Logo, não há benefício para que algumas poucas pessoas paguem por ele. A ideia da carona foi principalmente analisada pelos economistas industriais no século XIX. A ideia deles era evitar que as pessoas se aproveitassem do problema da carona, principalmente em questões relacionadas à propriedade intelectual, que seriam os bens intangíveis, como o conhecimento e descobertas industriais. Para eles, o problema da carona iria desestimular a criação de novas tecnologias, caso não fosse protegida de algum modo. Para resolver esse problema, os economistas encontraram uma simples solução. Criaram as patentes, direitos reservados e marcas registradas. Baseado nesse interim, a maioria das escolas de economia acredita que é necessário que o governo forneça os bens públicos. A grande discussão é quanto ele deve fornecer. Entretanto, na Áustria, um grupo de economistas alguns anos mais tarde começou a verificar que essas ideias estavam um tanto quanto defasadas, pois estavam olhando somente uma parte da questão, não o todo dela. Eles demonstraram que era possível oferecer todos os serviços públicos, só que privados. E, mesmo assim, a empresa que ofertava esses serviços teria lucro, mas não como eles imaginavam. Esses pensadores também eram contra as ideias de propriedade pública, mas iremos falar mais sobre eles no futuro. E assim terminamos nosso vídeo de hoje. Analisamos as ideias dos bens públicos e as falhas que alguns economistas acreditam que o mercado tenha. Se você ficou com alguma dúvida, deixe sua pergunta aqui embaixo que farei o máximo que puder para conseguir respondê-la. Até o próximo vídeo e tchau!